Shalom, graça e paz. Você é meu convidado para passar comigo aqui essa hora e a gente mergulhar nas Escrituras. Hoje a gente está na quinta aula do Evangelho de Mateus. A gente vai ler a partir do capítulo 21 até o 26. Vou estar explicando. Você que vai chegando agora, já tenho outras aulas aí postadas no YouTube. Elas estão lá disponíveis desde a primeira aula. É um tempo que você pode gastar nesse ano, que a gente tem profetizado o ano da salvação, para que a salvação de Deus entre na sua casa, para que, às vezes, algumas pessoas, por que o senhor começou esse trabalho? Esse trabalho eu sempre fiz aqui na igreja, sempre a gente estudou a Escritura junto o ano todo. Esse ano eu quis fazer isso de uma maneira mais abrangente e abrir isso com live, para que toda dificuldade que você possa ter com a Escritura, de algum jeito a gente consiga sanar isso junto. Então, se você me acompanhar, vai acompanhar durante todo o ano de 2020, a gente vai ler o Novo Testamento todo junto aqui, compartilhando com você cada conhecimento, cada coisa que tenho lido, aprendido durante esse tempo, e eu penso que pode ser muito enriquecedor, porque você vai ter um conhecimento abrangente da Escritura, amém? Uma prática de leitura, de conhecer. Então sejam bem-vindos aí todos vocês, a paz, Aldo, Gustavo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então vamos ler a partir do capítulo 21, acompanhem com a gente. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí, te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Só aqui no Evangelho de Mateus fala elas. Mateus quis mostrar a jumenta e o jumentinho para poder explicar o fato do jumento ser muito jovem, animal novo que nunca tinha sido montado por ninguém. Esse era um detalhe da profecia. Os outros sinóticos, os outros evangelhos não vão trazer essa informação. A maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam, que estavam à frente, como as que o seguiam, vinham atrás dele, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Baruch rabá bishem Adonai. Eles estavam dizendo: Hosana nas maiores alturas. Hosana é um tipo virou tipo uma aclamação, salve-nos. É como se o entendimento fosse: desce na minha realidade e me salva. Isso é Hosana. Eles apanhavam o ramo e iam chacoalhando aquele ramo de coqueiro. Era essa a intenção, que Deus viesse por meio deles. Por isso a profecia dizia que o filho de Davi viria assim, humildemente sentado no lombo de um jumento, e ele adentraria os portões da cidade debaixo dessa aclamação. As multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Algumas pessoas interpretam esse versículo radicalmente, porque dependendo das dependências da igreja, quando a gente estiver na nossa terra própria, a gente vai ter lá uma loja, cantina, uma maneira de você facilitar a vida daqueles que frequentam o lugar. E algumas pessoas entendem que o comércio que Jesus está falando é sobre montar uma loja na igreja, ou alguém fazer alguma transação. É claro que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aqui o contexto é que os religiosos sabiam
que era uma ordenança bíblica que as pessoas viajassem para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano nas festas, no Pentecoste, na Páscoa e Tabernáculos. Sabendo que todas essas viagens as pessoas iriam ao templo para sacrificar, então a pessoa tinha que trazer o seu novilho, o seu sacrifício. Para fazer uma viagem, por exemplo, da Galiléia até Jerusalém, em média 120, 150 quilômetros, dependendo da região, você ia amarrado um bichinho pelo pescoço, andando a pé e levando ele 150 quilômetros, então a pessoa deixava para comprar um animal lá em Jerusalém, para poder ficar mais fácil dela sacrificar, para não levar de casa toda essa distância a pé. Os religiosos começaram a fazer o preço dos animais ficarem muito alto, porque eles começaram a ganhar dinheiro em cima da necessidade da fé das pessoas. Então o que Jesus está confrontando é esse espírito, o espírito na tentativa de se beneficiar da fé daqueles que eram obrigados, eles iam lá para sacrificar. Aí eles chegavam lá, vamos dar um exemplo, que o bezerro vendido na região deles custasse R$100, um pequeno filhotinho de bezerro para ser sacrificado. Quando chegava lá em Jerusalém, dentro do templo, os caras estavam vendendo a 200, 250, 300. Então eles estavam se beneficiando da necessidade do sacrifício. Por isso ele derrubou, às vezes ele se irou contra eles, porque ele está se irando contra esse espírito que quer se beneficiar da fé. Amém? Então vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e as crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Estão acompanhando aqui, sejam bem-vindos. Então vejam bem, os religiosos estão apavorados com um grito de louvor até das crianças, porque elas estavam entendendo que o Messias chegou. E o religioso fica incomodado quando a ênfase sai deles e volta para o Messias. Se tem uma coisa que incomoda a religião é quando Jesus aparece mais do que o religioso. É o que está acontecendo aqui. E aí a gente entra no 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que está acontecendo é que a figueira, assim que ela tem folhas, significa que o fruto já está bom para comer. Ela primeiro germina o fruto, e o fruto, ao se desenvolver, vem a folhagem. Então, quando você olhava para uma figueira e ela estava repleta de folhas, ela tem a aparência que já frutificou. Então, Jesus se aproximou dela para tirar o fruto, porque ela tinha muita folha. Quando ele chegou lá e só tinha folha, não tinha fruto, foi o que deixou ele irado com a figueira. E ele ordenou que ela secasse, e ela secou. Por que ele fez isso? Ele está querendo dizer agora, ele vai dar alguns detalhes aqui na leitura, você vai perceber, que ele vai dar alguns detalhes para explicar que só a aparência não conta. Essa é uma regra do reino de Deus, e é uma regra que precisa ser desenvolvida, porque pelos frutos que conhecereis a árvore. Ele disse nos capítulos anteriores, eu li com você, a árvore é conhecida pelo fruto, ele disse. Agora ele chega diante da figueira, ela tem muitas folhas, ela tem uma aparência que realmente frutifica, só que quando ele vai procurar no meio das folhas, ele não acha fruta, ele ordena que ela seque. Por isso que João 15, ele fala: toda vara que dê fruta, ele limpa para que dê mais fruta ainda. Porque o alvo de Deus na vida de toda pessoa é o fruto e não a aparência. Porque às vezes a gente vai ter muita folhagem, muita aparência das coisas de Deus, mas a aparência não conta para quem está no altar, não conta para quem está na vida, não conta. O que realmente vai determinar
um êxito de Deus na vida de alguém é o fruto e não folhas. Então às vezes a gente tem uma vestimenta de crente, uma fala de crente, uma postura, mas falta fruto, falta o que realmente precisa: obediência, santidade, comunhão, fé. Essas coisas são frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. São os frutos, o resto é folha. Então, se Jesus aproximou dela e viu que ela só tinha folha, não tinha fruto, ele ordenou que ela secasse imediatamente. E aí, seguindo, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus era alguém muito sábio, alguém extremamente cheio do Espírito Santo. Ao perceber a indagação daquelas pessoas, ele logo responde com uma pergunta. Isso está dentro da filosofia. Ele faz isso com Pilatos, quando ele fala que é a verdade, e Pilatos fala para ele: mas qual verdade? Ele: que verdade? Ele sempre devolve uma pergunta. O entendimento grego daquele princípio faria isso. Os epicureus, sofistas, os primeiros filósofos, eles tinham essa coisa da pergunta, porque fazia pensar. Jesus era muito sábio. Com essa pergunta ele desarticulou o pensamento daqueles que tentavam escarnecer dele aqui nessa situação. Você que está me acompanhando, hoje é a 5ª aula do Evangelho de Mateus. A gente vai ler todo o Novo Testamento junto, então você é meu convidado. Se for a sua primeira vez, acessa lá no YouTube, Daniel Santiago, você vai achar as outras aulas que já estão lá registradas, e eu penso que isso vai enriquecer muito a sua vida no questão Palavra de Deus. Então, seguindo aqui, então diz o seguinte, 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui ele está reafirmando, oi bispo, shalom, aqui ele está reafirmando a questão da aparência. Só a aparência não conta, porque ele fala assim: o homem chegou ao filho e disse assim: vai, ele disse sim, perto das pessoas ele sim, mas depois não foi. Aquele sim é um sim de aparência, aquele sim é um sim porque outras pessoas estão vendo. O outro filho, imediatamente quando foi chamado, disse não, mas ao meditar sobre isso mais tarde, ele: não posso deixar de fazer. Então ele foi. Esse gerou fruto, esse tem algo interno, Deus está nele. É isso que Deus quer de nós, não uma vida de aparência. O que faça a sua mão direita, não veja a sua mão esquerda. É o que Jesus está tentando explicar para nós no Evangelho de Mateus. Eu quero que você desenvolva um relacionamento com Deus que está paralelo ao que você vive com as pessoas. Ele começa no capítulo 6, você estudou junto comigo, ele começa no capítulo 6 dizendo: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o Deus que te vem em secreto vai te recompensar. Quando você for jejuar, lava o seu rosto, pente o cabelo, não fica com a cara tudo desarrumada, para as pessoas ficarem com pena de você porque você está jejuando. Pelo contrário, quando você for ofertar, que a sua mão esquerda não veja o que a direita deu. Então ele está querendo que nós desenvolvamos frutos e não aparência. E o século 21 é um momento de muita aparência, de status, de perfil.
Agora, Deus quer algo mais profundo que status, mais profundo que perfil. É isso que Jesus está aqui, a partir da figueira, que só tinha folha, não tinha fruto. É isso que ele está mexendo agora com os religiosos. Atendei noutra parábola: havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e a arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos e matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remeteram os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Aqui Jesus está falando sobre a questão de Deus endurecer o coração dos judeus e abrir a salvação para os gentios. O reino estava sendo tirado dos judeus para que pudesse ser dado aos gentios, amém? O endurecimento dos judeus, Romanos 11, 25, para que a plenitude de gentios salvos fosse alcançada. É isso que está acontecendo. É o que reforça o texto de João quando fala: ele veio para os seus e os seus não receberam. E ele fala sobre a pedra que os edificadores, que os construtores rejeitaram. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem cair a pedra ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. É o casamento, as bodas. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis, já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Vem para a festa, vem para o casamento. Já matei bois, é um grande banquete. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os seus servos, os mataram, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas, o casamento, a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Repara nisso aqui: maus e bons. Ninguém vai ao céu à sua própria custa. É o que eu vou te ensinar agora, fica comigo, olha. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O grego é toiskotos tu esoteron, seja lançado exatamente no lugar escuro, lugar sem luz. Por que o cara está sendo lançado fora, se quem foi convidado é bons e maus? Ele acabou de contar a parábola sobre a vinha, onde as pessoas
mataram o filho para tentar se apropriar da herança indevidamente. Aí ele, percebendo o raciocínio, conta uma outra parábola explicando o casamento do filho de um rei. Tudo está preparado, o banquete está preparado, o novilho cevado já foi morto, o cordeiro pascal já tinha sido morto, é só vir para a festa, não há nada que tenha que ser feito, só vir. Então as pessoas foram convidadas, bons e maus, todos eles estão lá. O que isso ensina para nós? Que muitos vão se surpreender no céu, essa é uma verdade, porque as pessoas vão chegar no céu, elas vão ficar assim, cara, como que fulano está aqui? Porque ninguém vai ao céu às suas próprias custas, essa é uma verdade. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é pela fé, é pela graça. Agora, a graça é aceitar o convite, que nós não merecíamos estar naquela festa. Só que uma festa nesse período aqui, o que acontecia? A pessoa tinha que entrar numa antessala, e seria uma desonra absurda. Por quê? Primeiro, que as pessoas para frequentar aquela festa deveriam ter nome, deveriam ter status real para participar daquela festa. Mas ele mandou chamar qualquer pessoa, bons e maus. Qual era a garantia que essas pessoas podiam frequentar a festa? Eram as vestes que o rei preparou. Quem dava a roupa para a pessoa ficar dentro da festa era o rei. Eram chamadas vestes nupciais. Então o que significa? Significa que quem aceitou o convite, quem aceitou o chamado, deve vestir as roupas, o modelo que o rei oferece. O convite já está feito. Agora, o mecanismo para que isso aconteça é a justificação em Cristo Jesus. Então a pessoa, ela recebe Jesus pela fé. O convite está sendo feito a mim e a você. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Agora, o que me dá acesso é o sangue. E a permanência, o que realmente mudou? As minhas vestes, minha postura, ela deve ser outra. Então ninguém vai ao céu às suas próprias custas. O cara estava no céu com a roupa que ele achava que tinha que estar lá. Ele estava no céu, porque a parábola é sobre quem está sendo salvo e quem não está sendo salvo. Ele está dizendo, como que essa pessoa está aqui nesse ambiente de justificados, se ele está vestido com a roupa dele, não com a roupa que eu preparei? Então não é porque ele é bom ou é porque ele é mau que ele está sendo expulso de lá. Os bons e os maus estavam no mesmo ambiente. Mas o que deixava eles ficarem naquele lugar? Era usar a roupa que Jesus preparou para eles. Então, há um chamado aqui. Há um chamado a que eu e você, a gente se cubra de vestes de salvação, de justificação. Se a gente ler Gálatas 3:27, olha. Só para enriquecer um pouquinho. É que a Bíblia é nova aqui, demora, gruda. Gálatas 3:27, olha. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Você deve e eu devo nos revestir de Cristo. Amém? Então aceitar o convite que era de graça, beleza. Mas aceitar o convite trazia uma obrigação básica: se preparar usando a roupa que o rei quer que você use, não a que você acha que deve usar. É porque não dá para obedecer a Deus à nossa maneira. Não dá para dar para Deus o que a gente quer dar. A gente tem que dar para Deus o que Ele quer. Senão não serve. Amém? Então ninguém dá a Deus o que acha que tem que dar. Isso não é servir. Servir é dar a Deus o que Ele quer. Amém? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos,
pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me uma moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário, e ele lhes perguntou: de quem é essa esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, deixaram e foram. Ele está só reafirmando que ele acabou de falar da boda. Se você quer andar com Deus, você deve dar a Deus o que é de Deus. Deve servir a Deus do jeito que Deus quer que você sirva, não do jeito que a gente acha que deve servir. Esse é o erro do século 21. É querer servir a Deus do jeito que você pode. Deus não vai pedir algo de você além do que você pode suportar. Ele não vai fazer isso. Por isso eu postei esses dias que a visão que Deus tem a seu respeito é melhor que a sua. Porque Ele olha para mim, para você, e sabe da sua real condição e capacidade. Então, o que Ele pede para mim é diferente do que Ele pede para você. E se você fizer o que eu faço, talvez você não está servindo a Deus. Você está só me copiando. Você pode fazer o que eu faço e ainda está longe de fazer o que Deus quer que você faça. Porque a cada um ele requer algo de Deus pediu seu filho para matar, igual pediu para Abraão. Então, para cada pessoa ele tem um pedido específico. Então, ninguém serve a Deus do seu jeito. Esse é o ponto-chave. Aí os saduceus se aproximaram. Olha essa dos saduceus. Os saduceus agora vêm com a lei do levirato. Tem Deuteronômios 25:5. A lei do levirato dizia que se uma mulher casasse com um homem e aquele homem morreu, o irmão daquele homem deveria tomar aquela mulher, e o primeiro filho homem que ela tivesse, ele ia ter o nome do marido dela que morreu. Entendeu? Não era só os hebreus antigos que faziam isso, os povos desse período praticavam isso. Para quê? Para que a genealogia não quebrasse. Nós estamos falando dos primórdios, da origem da humanidade. A mesmo senão você está aí com esse olho regalado, é Bíblia. Lembra que um dos filhos, ele, esqueci o nome do cara, ele não quis cumprir o levirato. Quando ele tinha relação com a mulher, ele ejaculava fora, porque ele não queria que ela engravidasse. Está em Gênesis. O que ele estava fazendo? Ele estava quebrando o levirato. Aí os saduceus tinham uma interpretação muito louca do levirato, e com as fábulas na cabeça. Preste atenção, os saduceus só aceitavam Bíblia. Para um saduceu é só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Para eles, só os 5 primeiros livros da Bíblia é o que é Bíblia. O resto para eles não existe. Os saduceus, segundo Atos 23:8, por exemplo, Paulo fala sobre eles não acreditam nem na ressurreição, nem em anjo. Vamos ler, ó. Eu vou ler para você, ó. Atos 23:8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então o saduceu não acredita nem em anjo, nem em ressurreição. Eles acreditavam na aniquilação total. O cara morreu, já era, não tem mais nada que fazer com essa pessoa. Eles não acreditam em anjo. E eles, como é que eu posso dizer a palavra certa? Eles subestimavam o poder de Deus. Porque quando se falava em ressurreição, eles não admitiam que Deus não era poderoso para ressuscitar alguém. Mas eles ficavam assim... Você entendeu, né? Saduceu. Aí os saduceus se aproximaram e disseram para ele... Versículo 23. Naquele dia se aproximaram deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, e seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. A maioria dos estudiosos concorda que essa história não é real, é fictícia. É só para levar Jesus, não um engano, mas como ele falava em parábolas, eles contaram um exemplo para ver qual a resposta, qual era a teologia de Jesus. É isso que eles queriam.
Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até com o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Cara, nessa resposta, a gente guarda esse versículo, né? Nessa resposta, Jesus confronta os 2 piores erros dos saduceus, que era não reconhecer a totalidade da Escritura e diminuir o poder de Deus. Esse era o erro do saduceu. É um erro que nem eu nem você podemos cometer. Nós não podemos desclassificar nenhuma parte da Escritura, porque a própria Escritura, o apóstolo Pedro escreve, nenhuma Escritura veio de particular elucidação, não veio de mente humana. Deus inspirou homens santos que escreveram. Uma vez eu respondi uma pessoa pela internet que me mandou um e-mail que dizia: pastor, a maioria das informações sobre os dons espirituais está escrito em Coríntios. Eu falei: sim. E o senhor estudou e sabe que Coríntios é uma igreja muito problemática. Nela tinha um homem que teve relações sexuais que eles não quiseram nem explicar o que ele fez. Ele foi expulso da igreja. Coríntios era um berço de imoralidade sexual, porque as pessoas daquela região, quando a gente estudar você vai saber melhor, mas as pessoas daquela região, as sacerdotisas cultuais, o culto para elas era relações sexuais. Por isso que só em Coríntios o apóstolo Paulo fala sobre a questão do cabelo, por exemplo, porque na região onde eles estavam, as mulheres que praticavam sexo como religião, elas eram de cabeça rapada. Quando ele começou a pregar o evangelho, essas mulheres começaram a se converter via o culto. Ele falou assim: ponham um véu, mais tarde o cabelo vai substituir o véu. Aí tem igreja achando que tem que usar véu até hoje, mas não estamos aqui para atacar ninguém, só para entender o texto. Aí ele tá argumentando sobre essas coisas. Aí a pessoa que me escreveu o e-mail disse assim: a maioria do ensino sobre os dons espirituais está em Coríntios. Eu falei: sim. Ela: as listas mais completas, está tudo em Coríntios. Eu falei: sim. Será que a gente não deveria desclassificar isso não? Porque Coríntios era um lugar tão sujo, tão promíscuo. Será que a gente deve validar mesmo Coríntios como Bíblia? Eu falei: meu Deus. Aí eu escrevi só esse texto, mandei o versículo para ele. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é apta para corrigir, pronta para ensinar, pronta para redarguir. Aí ela me respondeu e veio: meu Deus, que besteira que eu estava falando. Eu falei: estava. Então a maioria das religiões, quando elas querem alterar uma doutrina bíblica, elas vão refutar o texto. Se elas não refutam o texto, elas refutam o poder de Deus. Aí a resposta de Jesus é clara. Eu falei: errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele está confrontando esses 2 maiores erros que as pessoas podem cometer a respeito de Deus. É não reconhecer a Escritura como Escritura sagrada e não entender que Deus não há nele limites. Isso aí é o pior erro que alguém pode cometer. Agora, ele respondeu, isso aí que eu acho fantástico, porque ele usa o Êxodo 3,6, que ele continua: porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, são porém como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, então, presta atenção, primeiro ele está falando assim, quando a gente ressuscitar, ninguém vai continuar casado, tendo relações, a gente vai ser igual anjo. Ele respondeu. Aí ele fala: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso é Êxodo 3,6. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então veja bem, os saduceus tinham um pensamento sobre a aniquilação. Eles achavam que a pessoa morreu, acabou. Jesus só com essa resposta está resolvendo 2 problemas. Primeiro, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Então a pessoa morreu aqui na carne, mas está em pé diante de Deus. É isso que ele quis dizer. Jesus agora vai mostrar para eles que estão vivos. E o mais interessante, ele está provando através do texto de Êxodo. Eles só acreditam na Escritura até os primeiros 5 livros. Então ele responde eles dentro dos 5 livros. Ele falou assim: vocês erram, não reconhecendo
não só a totalidade da Escritura, mas o pouco que vocês olharam para ela, porque eles só reconheciam os 5 primeiros. Nos dias de Jesus, a Escritura já era formada até os profetas, Salmos, Provérbios e os profetas. Eles não reconheciam isso como Escritura de Deus. Então Jesus pega o Êxodo, que está dentro do grupo de livros que eles reconhecem como sagrados, e diz para ele: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Ou seja, vocês erram por não conhecer a Escritura, não reconhecem a totalidade. O pouco que vocês assumiram dela, vocês ainda não souberam e não tiveram capacidade de interpretá-la da maneira correta. Por isso as pessoas saíram dali maravilhadas, que ele respondeu. Isso aqui com certeza era uma questão que os saduceus viviam pegando no pé das pessoas. Já viu esse povo religioso, bate na porta da sua casa e fica com um texto ali tentando torcer a sua fé ali, mexendo com você? Isso era algo que os saduceus já deviam andar fazendo constantemente. Aí Jesus pega um texto que para eles é muito claro e revela assim diante deles, para que eles reconheçam que eles não só desconhecem a Escritura, como também não sabem nada sobre o poder de Deus. Aí saíram de lá maravilhados. Fica aí comigo um pouco mais, você vai viajar aqui comigo na Escritura, poderoso. Olha bem: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, olha bem, os saduceus saíram de lá calados, mano. Aí os fariseus olhou para a cara do outro: cara, agora é a nossa vez, agora nós vamos provar que nós estamos certos e os saduceus estão errados. Porque eles eram tremendamente opostos. No dia que Paulo foi julgado, ele percebeu que ia dar ruim o julgamento. Ele olhou para a maioria das pessoas que iam julgar ele na tribuna, e ele falou assim: ó, eu sou julgado acerca de Jesus o Nazareno, a quem Deus ressuscitou. Eu estou sendo julgado acerca da ressurreição. Começou uma discussão danada na tribuna, porque parte dela era feita de saduceus e fariseus. Quando ele falou que ele estava defendendo a ressurreição, pronto, tampou na mão os fariseus e os saduceus. Agora Jesus fez calar os saduceus com a resposta sábia dele. Os fariseus perceberam a chave e falaram: agora nós vamos sobressair aqui e vamos para cima. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. E porque eles vieram com pergunta, ele vai fazer pergunta para eles também. Isso que é fantástico. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... Aí Jesus vai citar o Salmo 110. A maioria dos salmos é feito da experiência pessoal que a pessoa teve com Deus. A maioria dos salmos começa: eu estava numa crise, eu estava numa luta, eu estava difícil, estava complicado, até que o Senhor se inclinou, Ele me ouviu, Ele me salvou, Ele me tirou de um tremedal de lama, Ele colocou meus pés na rocha. Os salmos têm essa qualidade. Agora, há alguns salmos que são messiânicos, são proféticos, eles saem fora dessa linha aí. O Salmo 110 é um deles, é um salmo que revela Jesus, Messias, o Filho de Deus. Então Jesus cita o Salmo 110 e diz assim: ó, disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, que significa Adonai ou Mestre, assenta-me à direita. Ambos os senhores aqui citados no hebraico do Salmo estão fazendo menção divina. Está entendendo o que eu estou falando? Importante que você entenda, é muito profundo esse salmo. Quer dizer, o Senhor Yahvé, o Senhor Deus Pai, disse ao meu Senhor: se assenta no trono. Então Davi viu o Deus Todo-Poderoso mandando um outro Deus se assentar no trono. Quem ele viu? Jesus. Se assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é filho de Davi? Porque a maioria deles defendia o Jesus messiânico, que ia livrar eles do império, mas não divino.
Jesus humano é filho de Davi, da herança, ele é de linhagem real. Isso eu comecei na primeira aula de Mateus te explicando que o alvo de Mateus é revelar Jesus como filho de Davi, o rei, que ia se assentar no trono, porque Deus prometeu que do trono de Davi nunca ia ficar vazio. A única maneira de Deus cumprir a promessa foi Jesus nascer da linhagem de Davi, ocupar o trono, e a geração de Davi nunca mais deixar de ocupar o trono, porque não vai ter outro rei depois de Jesus rei. Então o que a gente está entendendo aqui? Jesus está citando aqui o Salmo 110, messiânico, dizendo, olha, ele não só é da descendência humana de Davi, como ele é o Deus a quem Davi se refere, dizendo, o Senhor mandou o meu Senhor se sentar no trono. Eu até escrevi uma coisinha aqui dizendo, Jesus, o filho de Davi, é Deus. Então Mateus revela a descendência dele. Mas esse Messias não é só um rei humano, mas um rei eterno. Era essa a grande revelação aqui. A gente pode até ler Colossenses 1,15, só para dar uma lembrada aí nas suas ideias acerca de quem Jesus é, porque algumas pessoas defendem um Jesus em escala menor. Eles mudaram a escritura e eles dizem assim, no princípio, João 1,1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, com letra maiúscula. Essa crença mexeu na escritura e diz que ele é um Deus, com letra minúscula. Ele é um Deus em escala menor. Quando eu estudei com eles, eles disseram, filho de Deus é Deusinho, igual filho de peixe é peixinho. Só que eles esqueceram de Colossenses 1, antes de fazer essa mudança. Filipenses 1,13 diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus que ninguém tinha visto antes. Olha o pensamento que eu tenho adquirido. Jesus, lembra quando o Gênesis fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O corpo de Jesus é a imagem que Deus vai ter para habitar eternamente com o seu povo no fim. Quando a gente chegar em Apocalipse vai ficar claro para você, porque o Apocalipse termina assim, eu vi a nova Jerusalém descendo dos céus e Deus habitará com o seu povo para sempre. Agora, como o Deus Pai vai poder habitar com o seu povo se nós estaremos num corpo glorificado e Ele é Espírito? Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um. O corpo de Jesus será usado por Deus Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a plenitude da divindade. Então Jesus é o Deus. Por isso foi dado a ele um nome acima de todo nome. É uma dúvida. Porque Deus no Antigo Testamento era Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaote. Dependia do que você queria, você chamava ele pelo nome. Você queria vencer uma guerra, você chamava Jeová Sabaote. Você queria uma cura, você chamava Jeová Rafá. Agora Deus deu um nome a Jesus, que é um nome que está acima de todos os outros nomes que ele já usou. No nome de Jesus o céu se abre, as portas do inferno não prevalecem. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Ele fala, eu sou aquele que estive morto e agora vivo, eu tenho a chave. Ele deu essa chave à igreja, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Então essa é a maior revelação de todas. Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que na linhagem do Messias, a linhagem é de Davi, humanamente falando, para que se cumprisse a profecia e que desse a ele respaldo para ser tudo que ele disse que era. Amém? Então 23. Amém? Você está aí curtindo aí? Curte aí, vamos aprofundar um pouco mais. A gente agora vai entrar no capítulo 23 de Mateus. Estou vendo aí que você está ficando, então fique um pouco mais. Amém? Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos,
Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Viu que a aparência não conta? Ele está batendo nessa tecla aqui já desde aquele negócio da figueira. Ele está falando, não faça igual eles não, porque eles falam, mas não faz. Que é a aparência só, eu não quero isso. O filho que me obedece é aquele que, mesmo que falar não na hora, o Deus, através do Espírito que habita dentro de você, te convence depois que não adianta, eu tenho que fazer. Aí você está servindo a Deus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. A aparência não conta. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A soberba é o primeiro degrau para que você atinja a queda. Ela precede a queda, a soberba. Aonde a soberba se manifesta? Quando eu acho que eu sou algo, ou pelo menos um pouco mais que qualquer outra pessoa. Aí eu estou correndo um sério risco de ser soberbo. E Deus resiste ao soberbo e dá glória aos humildes. Por isso os humilhados serão exaltados. Amém? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro do santuário ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Cara, os caras conseguiam aí na horta apanhar o tempero, o endro, o cominho, o tempero que eles iam usar na comida, eles conseguiam do ramo que eles apanhavam, eles tiraram uma parte que era o dízimo. Tremendo. Só que eles começaram a fazer isso e daqui a pouco eles começaram a quebrar a escritura. Eles perderam a noção das coisas. A justiça, a misericórdia e a fé devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Eu tive a graça de Deus de ir a Jerusalém 4 vezes. Numa das viagens eu tive uma experiência muito forte. Quando você for comigo, vou te mostrar. Lá em Nazaré tem um lugar que ainda é mantido com pessoas com vestimentas. O lagar é cortado na pedra,
como nos dias de Jesus, a sinagoga é parecida, os artefatos, os utensílios, está tudo lá, para você ver como as pessoas vestiam e caminhavam nos dias de Jesus. Numa dessas experiências, eu tive lá, o guia me mostrou o lugar onde era o lagar, as pessoas pisavam a uva. Então, ele está numa altura aqui, escavado na pedra. A uva era jogada ali dentro, as pessoas dançavam, pisavam em cima dela. Era cavado um caminho, uma calhazinha, para que o suco da uva fosse escorrendo dali onde ele está sendo pisado. E aí uma outra bacia era aqui embaixo, uma outra escavação menor na rocha. Você está entendendo? Está lá um grande lugar sendo pisado, eles estão pisando, desse lugar escorria para um lugar menor. Alguém ficava nesse lugar menor com uma peneira, porque o suco da uva é extremamente doce, dava moscas. Então o cara ficava ali coando o mosquito. Caiu um bichinho, caiu um cisco no vinho, qualquer coisa que caísse ali, ele coava, ele estava focado naquilo ali. Ele estava tão focado coando o mosquito que podia passar um camelo, ele engoliu o camelo, não é engolir com a boca, é deixar passar sem ver. Ele estava tão focado naquela missão dele que poderia passar um camelo atrás dele, ele nem viu. Então Jesus está falando para os fariseus, saduceus, dizendo: vocês estão coando mosquito, estão tão focados nessas coisas que eles inventaram, do cominho, do hortelã aí, que era doutrina de homem, essas coisas. É lógico, tem muito da lei que eles viviam, mas tinham coisas que fazia parte da lei oral, eram coisas que eles já estavam praticando, que estavam até ferindo a lei. Os caras falavam: olha, aquilo que eu deveria honrar meu pai e minha mãe, eu tornei corbã, eu tornei a lei que dizia honra teu pai e a tua mãe, eu estou descumprindo essa lei, porque o que eu deveria dar de dinheiro para meu pai e para minha mãe, eu ofertei no templo. Aí Jesus falou assim: vocês estão quebrando a lei por causa de tradição humana. O que quer dizer? Vocês estão coando o mosquito, enquanto isso as grandes coisas necessárias estão passando desapercebidas, vocês não estão enxergando a verdade. Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então ele está dizendo: cuidado, você está tão focado às vezes numa coisa que não é tão significativa e está deixando passar aquilo que é de grande valor, aquilo que realmente vai definir quem é você para Deus, não pode passar desapercebido. É o que ele estava ali discutindo com eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. O que ele está falando nesses capítulos? Só a aparência não conta. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Esse é o mal da religião. A religião criou um estereotipo, uma indumentária, uma fala, uma aparência, que quem olha vê uma certa santidade. Porque um determinado cabelo, uma determinada roupa, um determinado costume deu àquela pessoa um status de santidade. Ele está falando: limpa primeiro o interior do copo, aí o exterior vai ficar limpo. Vocês estão tentando tirar das pessoas algumas coisas, ele está dizendo, Jesus, vocês estão tentando mexer naquilo que é externo, quando na verdade o que eu quero fazer é dentro. Porque se o que eu estou fazendo, Jesus, se o que eu estou fazendo dentro for uma realidade, o externo vai ficar pronto. Por isso, o apóstolo Paulo vai escrever em Colossenses 3, ele vai dizer: fazeis, pois morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena é dentro. Uma vez que ela morre, a santidade vem. A santidade não é apenas uma roupa ou uma fala. É lógico que alguém que está em santidade se porta com decência, se veste com decência, que alguns, fazendo uso dessa fala, pensam que pode vestir o que quiser, falar o que quiser, se comportar como quiser.
porque Deus vê coração. Aí também não, é o extremismo, já te falei, o extremo é perigoso. Aqui ele está combatendo o extremo da aparência, você entendeu, amém? Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam profetas. Cara, é muito ruim. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapais da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis, mas nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vou explicar esse negócio da geração daqui a pouco. Amém? Se você chegou agora, precisa saber que eu estou lendo com você aqui todo o Novo Testamento durante esse ano. Toda terça-feira, 19h30, eu vou estar lendo, explicando o Novo Testamento todo com você. Você é meu convidado para a gente estar junto aqui, mergulhando nas Escrituras. Amém? 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem, em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus aqui está num campo profético, ele está falando de coisas que já se cumpriram e de coisas que ainda vão se cumprir. O maior erro das pessoas é tentar interpretar isso aqui, achando que tudo que ele falou ainda vai, ou que tudo que ele falou já foi. Então, existem coisas que ele disse aqui que já se cumpriram, e existem coisas que ele disse aqui que vão se cumprir. Amém? E ele lhes perguntou: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Está ouvindo de guerra aí, amém? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Está vendo isso acontecer? Sim. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Essa é a frase que a gente acha no Apocalipse e que é o tema, desse ano aí. Se eu perseverar, desse mês, se eu perseverar até o fim. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Não é a última pessoa que vai se converter só, é a última pessoa que tiver que ouvir também. Quando a última pessoa receber a última pregação, a última pessoa do mundo que tiver que ouvir o evangelho, ouvir, acabou. Amém?
Existe também a plenitude dos gentios, eu vou te mostrar. É quando o último gentio que tiver que se converter, fecha a conta, passa a régua, acabou. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então veja bem o que ele está dizendo. Quando você viu o abominável, ele está falando sobre o anticristo. O anticristo vai entrar dentro do terceiro templo. Existe o terceiro templo? Não. Os judeus estão reunidos os materiais, eles já têm o altar, já têm a menorá, dizem até ter a arca. E eles dizem que em dias eles podem reconstruir o terceiro templo. Quando você ouvir falar que está começando o terceiro templo, pode preparar, que o negócio ficou estreito. Ele cita aqui as semanas. Quando a gente chegar em Apocalipse, eu vou explicar isso para você profundamente, mas eu preciso te falar agora, porque ele vai falar de outras coisas aqui que eu preciso desse ensino para você entender. Daniel falou do final dos tempos e ele citou 70 semanas. 70 semanas de 7 anos cada uma, que faz com que a conta de todos esses anos chegou a um momento da história e parou. De todas as 70 semanas que Daniel profetizou, sabe quantas já se cumpriram para o fim dos tempos? 69. Só falta uma semana de 7 anos para fechar o ciclo e tem acabou o mundo, passar as letrinhas e acabou. Mas está parado. Esse momento que está parado se chama graça de Deus. É o período onde está sendo atingida a plenitude dos gentios. Quando um abominável surgir, quando surgiu o arrebatamento, isso aí é a arca fechando. Quando isso acontecer, é o start da última leva de anos, chamada 7 semanas, que é o período conhecido como tribulação na Escritura. Aí você tem 3 anos e meio de pré-tribulação e 3 anos e meio de tribulação mesmo. Há doutrinas que vão falar sobre um arrebatamento que acontece antes da tribulação, pré-tribulacionista. Tem um que é pós, tem um que é durante, tem um que acredita que não tem, que nós já estamos no, que é a milenista, a gente já está no milênio, mas esse descarta. Amém? Deixa isso para o Apocalipse, mas agora eu já te falei das 70 semanas, não vou parar nisso aqui, eu não falo mais nada. Quem estiver sob o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, há quem interprete esse trecho falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Essa geração a que Jesus se refere viu isso, viu os romanos destruírem Jerusalém, destruírem o templo. Se você for a Israel, você vai achar um amontoado de pedras que ficou lá. Jesus disse que elas iam ficar lá amontoadas, elas estão lá. Essa geração viu isso, só que ele está falando também de uma destruição, de um nível de destruição que nunca foi visto e nem se vai ver depois. Então nós estamos falando de profecia, ela está atuando em níveis, ok? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali
aí se ajuntarão os abutres. Essa primeira vinda que ele se refere é o arrebatamento, ela é não abrir e fechar de olhos, ela não é ainda a vinda, amém? Ela é uma vinda, mas a vinda que os judeus estão esperando é a vinda que para nós é a segunda, amém? É aquela vinda que desce em glória mesmo, para reinar na terra e tal. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí agora é a vida. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Tem tanta gente que tentou explicar isso. Como é que o mundo inteiro ia ver? Irmão, acontece um negócio lá na China, você não vê no WhatsApp, rapidão. Todo olho o verá. Não vai ter jeito de ninguém negar. Amém? Não estou falando que é pela internet só que os outros vão ver. Calma. É só para você ajudar a pensar. Ele enviará os seus anjos com grande glancor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa pergunta aqui não quer calar, né? Por que Jesus disse que aquela geração ia ver e não viu? Né? Ele pergunta. A palavra geração aqui nesse texto é gema. Gena fala de raça, também geração mesmo, mas também fala de raça, tipo de pessoas, uma raça, igual você falasse indígena, ok? Então, alguns acreditam num detalhe, olha, a raça, o povo de Israel verá tudo isso que ele está dizendo. Ele fala, esse tipo, essa raça de pessoas, os judeus, não vai acabar sem ver todas as profecias se cumprirem. Mas como assim? Por exemplo, os amorreus, os hititas, são povos que já não existem mais. Então ele está dizendo assim, ó, essa raça, a quem eu estou falando aqui, ela não vai se extinguir da terra sem que isso que eu estou dizendo aconteça. Entendeu? Não? Curtiu? Então o que ele está dizendo? Tem outra interpretação. É possível também que se trate que tudo acontecerá, todo juízo acontecerá dentro de uma mesma geração. Eu também creio nisso. Que ele pode estar falando isso no sentido assim, ó, quando der o start do final, a geração que estiver viva vai ver todos os fatos, vai ver o anticristo, vai ver tudo, juízo, tem enfim. Então, essa geração que vê o fim vai ver tudo. Também é possível. Então aquela geração a quem ele está referindo aqui tem uma outra interpretação ainda, tem uma terceira. Essa geração a quem ele se refere são a geração que viu os horrores que ele começou a falar no capítulo 24, que o templo seria destruído, também é profecia. Jerusalém sendo destruída, o Nero botando fogo, toda aquela perseguição que a igreja sofreu, também se cumpriu. Aquela geração dele viu isso. Então, por isso que ele estava falando em níveis de profecia, e ela tem um nível que se cumpriu para aqueles dias, ela tem um nível que atinge até nós, assim também os profetas na antiguidade, eles falavam de coisas que se cumpriam ali naquele momento, e mais tarde eles tinham um cumprimento total, ok? É isso que está acontecendo aqui. Mas a respeito daquele dia, o Gustavo gostou aqui, uau, recebe aí em nome de Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, se nem os anjos do céu, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aí tem umas pessoas que pegam esse versículo para falar que Jesus não era Deus, então, porque ele não sabe nem quando é que ele vai voltar. E eles falam, então, tá vendo? Ele é um Deus em escala menor, ele não sabe de tudo. Só que eles esquecem que Jesus está homem. Amém? E que como homem ele tem limitações mentais. Por que será que
Moisés e Elias se apresentam para ele para falar acerca da sua morte, porque existem coisas que ele está na carne, não tem como. Amém? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Qual era o pior acontecimento nos dias de Noé? Era a deturpação sexual. As pessoas estão casando, descasando, estão tocando o rolo. Isso era o pior que estava acontecendo. Ele está dizendo, a vinda do Filho do Homem vai acontecer exatamente como nos dias de Noé. Tem deturpação sexual nos dias de hoje? Então está chegando. 39. Não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, a outra deixada. Portanto vigiai, porque não sabeis que dia vem o Senhor. Por que ele está falando essa realidade de um fica, um vai? Porque a salvação é individual, é isso que ele quer dizer. Amém? Um fica e um vai significa que mesmo que andaram tão perto, só foi quem realmente viveu. Quem só tinha aparência ficou. Só a aparência não conta. Esse é o tema desses capítulos que a gente está lendo. Amém? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, ele vai vir quando as pessoas menos esperarem, quando o negócio estiver assim de boa, assim, que todo mundo olhar assim, mas já é agora. Então ele está dizendo, se prepare. Ok? Quando ele fala que assim como nos dias de Noé, olha lá o Gênesis, eu vou ler 7:10, ó. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. 7:10. E aconteceu que depois desses dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Quantos dias depois? Então, por isso ele está falando, exatamente como nos dias de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. Quando fechar a arca, pode contar 7 dias é o fim, não foi? Noé fechou a porta da arca, 7 dias depois veio o dilúvio. O dilúvio é o juízo final, entende? Morreu todo mundo, não morreu? O dilúvio é o juízo final. Ele falando, isso é uma figura do que vai acontecer. Quando houver o arrebatamento, o que é o arrebatamento? É a arca. É a maneira de Deus livrar do juízo os justos. Ok? Quando vier o arrebatamento, pode ligar o cronômetro, que agora é 7 anos, aí vai vir o juízo total. 7 anos depois do arrebatamento. Show? Onde que eu estava? 45. Quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo, bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então é uma parábola para entender essa parte final que ele está falando. Cuida, porque eu vou vir em uma hora em que você não vai estar muito ligado. Cuidado. 25, então é o último. Olha. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas dormiram. Amém? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro.
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É a arca. Amém? Então quem entra nessa arca? Quem está preparado, quem está cultivando o fruto, quem está querendo viver algo mais do que a aparência. Porque você percebe comigo, durante toda a fala aqui, o que ele está querendo dizer, que a aparência não conta. As nécias são tolas, são pessoas que, isso aqui ele contou para judeus. Os judeus, isso aqui, esse ritual do casamento era uma coisa assim tão forte, tão profunda na cultura local, que é tipo você falar que a pessoa que ia levar o buquê do casamento esqueceu o buquê em casa. É um absurdo assim. Olha que para nós, na nossa geração, não tem nada mais que absurdo, acontece. Aí a pessoa manda um WhatsApp para não sei quem trazer, que ela esqueceu. Mas nós estamos falando de uma cultura bem apegada a alguns conceitos. Ele está falando de uma coisa que é muito difícil de acontecer, mas aconteceu. Chegou um ponto que elas não levaram aquela coisa tão a sério assim. Ele vai vir logo. Então elas levaram uma quantidade que elas achavam que dava, mas ele demorou mais do que elas estavam preparadas para esperar. É isso que ele está querendo dizer. Então ele está falando: se prepara para esperar o tempo que for, porque ele vai vir. Amém? Por que ele está falando essas coisas? Porque Coríntios fala que as coisas da antiguidade, elas são para nós como figura. Você lembra que Moisés subiu no monte para orar? Ele ficou lá em cima 40 dias. Em 40 dias o povo desviou. Ele está demorando demais, ele não está vindo nada não, vamos fazer um Deus para nós. Aí fizeram o bezerro de ouro, 40 dias só. Moisés é um tipo de Cristo. Ele não subiu para receber a revelação total, e ele desceu depois para governar com aquela revelação, mas o povo tinha feito bezerro de ouro. Jesus morreu, ressuscitou e se assentou em glória, vai voltar para reinar. E quando ele voltar para reinar, as pessoas precisam estar esperando que ele volte, porque senão serão como essas nécias, não vão estar preparadas para o seu retorno, vão ficar para trás, ok? No mínimo vão enfrentar o julgamento, no mínimo, porque aí no Apocalipse a gente vai ver, e viu dar o mar, os grandes e pequenos, todos os montes que nele havia, e todos foram julgados por das coisas que estavam escritas nos livros. Mas daí deixa para outro dia. Amém? 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos, e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, receoso
escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajuntam onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então não podemos esconder ou nos omitir diante daquilo que o Senhor nos confiou. Esse é um ensino aqui. Ele está dizendo, não se omita do seu chamado, não fuja dele, que ele vai requerer de você. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então não adianta você chorar, eu não estou aguentando essa coisa. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Não é a capacidade que você acha que você tem, a capacidade que ele sabe que você tem, que está em jogo. Ok? Essa é uma verdade do texto. Agora o final dele, ele fala assim, pega esse talento aí e dá para o cara que tem 10. Porque ao que tem será dado, e ao que não tem lhe será tirado. Eu nunca entendi esse negócio, até eu entender que fidelidade muda tudo. Se você colocar a palavra fidelidade nesse versículo, ele fica muito diferente, ó. Porque todo o que tem fidelidade se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem fidelidade, até o que tem lhe será tirado. Então a fidelidade, até com palavra, ela muda as coisas. Então ele está dizendo, seja fiel, não só ao seu chamado, ao seu propósito, ao que Deus te confiou, e vai dar tudo certo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os seus justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Amém? Então que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente chegou ao final dessa transmissão. Espero que essa palavra tenha atingido o seu coração. Amém? Que a paz de Deus acesse a sua casa, guarde o teu coração em nome de Jesus, que haja salvação na tua casa, em nome de Jesus. Shalom.